A extensão rural no Brasil e, consequentemente, logo após de ter surgido em Minas Gerais para os demais estados brasileiros, ela, como pacote, ela veio, dentro desse pacote da extensão rural, ela veio permeada de dependências nas sementes híbridas, a assistência técnica que até hoje prevalece no Brasil é uma assistência técnica assistencialista, não trabalha com a emancipação de nenhum dos povos. Conclusão, nós não temos políticas públicas para a área rural, para as populações rurais, para os municípios denominados de rurais, eficazes, de que eles se tornem sustentáveis. Nesse sentido, uma interpretação minha em relação a essa, porque se nós formos comparar, porque o Atlas, ele está trabalhando o índice de pobreza com a questão da renda, tanto para a área urbana quanto para a área rural. E nós poderíamos pressupor que a área rural poderia ser menos pobre. Por que poderia ser menos pobre? Porque eles produzem, porque eles têm, a maioria tem os seus próprios meios de produção, que são os apetrechos de pesca e outros insumos. No entanto, eles não têm como comercializar suas. Nós vivemos, principalmente no Amazonas, como dizia a professora Marilene Correia e tantos outros cientistas, no país das águas, de um grande problema, um dos maiores problemas nossos é a comercialização dos seus produtos. Então, embora as rendas, a comparação da renda para a área urbana e para a área rural, ela seja a mesma, mas na área urbana existem a assistência técnica já pré-estabelecida e instituída, como existem hospitais. As pessoas, elas não vivem da terra, da floresta e da água na área urbana, e na área rural elas vivem. E na minha avaliação, que estudo esse estado há mais de 30 anos, um dos maiores problemas para apresentar esse índice de pobreza é a comercialização. Eu não diria de forma nenhuma, como alguns cientistas falam, da baixa tecnologia, não, porque há tecnologias sociais muitíssimo importantes que foram, ainda estão permeadas desde da sua ancestralidade, que são os povos indígenas. Mas o que acontece? Eles só produzem o que eles precisam para comer e para se reproduzirem socialmente, que é uma galinha no campo, que é 1 ou 2, 3 vacas para tirar o leite. E por que eles iriam produzir o mais do que eles precisam para se reproduzir socialmente, se eles não têm como vender? Se o que nos permeia é a água, e nós não temos ainda instituído uma política pública que envolva a água no Amazonas. Para mim, esse é um fator importante para que nós possamos pensar por que ainda, apesar de eles terem a terra, terem a água, terem a floresta, que são deles também, ainda viver nessa linha abaixo da linha da pobreza. O que falta, no meu entender, para o Amazonas são políticas públicas como o programa onde o Atlas está assentado, o programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, em que seu orientando de pós-doutoramento, que trabalha com o senhor no Atlas, que é o Danilo Egger, pertence. O que acontece? Não há sustentabilidade nas políticas públicas. As políticas públicas, elas precisam dar resultado de acordo com a cultura desses povos. Não adianta eu colocar bubalino, eu colocar grandes animais, se a nossa cultura é uma outra cultura, é a cultura da farinha. O nosso pão, ele é o pão que vem da mandioca. E isso não se pensa no Amazonas, só pensa em um aumento, no alto índice da piscicultura. Sim, peixe nós temos de abundância no nosso estado. E por que nós estamos abaixo da linha da pobreza? Porque as nossas políticas públicas não atendem aos ribeirinhos, aos camponeses, aos caboclos, aos povos indígenas, de forma com que eles venham aumentar a sua renda mensal.